Bom, esse. Eu já perdi a conta dos episódios, mas esse é mais um episódio. E é importante dar uma contextualizada que, assim, na minha família, dos dois lados, a gente tem uma leve maldição, que é relacionada aos nomes. Todos os nomes possíveis e imagináveis de todas as pessoas que nasceram na família depois do século XX tem alguma história por trás. Não, no século XX. Século XX, 1900. Sim, mas 2000. você. E aí, vai 21 quando? Vira 21 quando? Agora, Você é do século XXI. sim, Eu do século XX. desde o século XX. Eu não ouvi o desde. Você tem que entender que eu tenho deficiência auditiva. E se eu fico com um aparelho auditivo da microfonia? Essa é uma questão que a gente não sabe como resolver. Enfim, aí essa história ela é a base de tudo isso. E como são várias histórias, essa a gente vai dividir. Então, minha mãe vai começar explicando e vai lá. Bom, meus pais, eles eram imigrantes italianos. A minha mãe, na verdade, segundo, né, ela praguejava, né, porque dizer falava é eufemismo. E ela diz, né, que se ela pudesse escolher, ela não viria para o Brasil. Mas veio porque, num período pós-guerra, ela morava numa colônia. Aliás, a cidade é uma cidade medieval ainda, que fica, assim, tem a cidade de Ferrara, a província de Ferrara, e aí a colônia. E ela morava nessa colônia que é, como a gente pode dizer, como se fosse um vilarejo. Mas ela era, né, mocinha e ao maneirismo, né, de idade, né, falando. Ela era muito jovem e teve que obedecer aos pais. Meu pai era muito bebezinho, né, quando veio, então ele sempre se considerou brasileiro e isso já era uma coisa assim que não combinava muito. E se há algo que eu aprendi com essa relação os opostos, eles não se atraem, eles se matam, entendeu? Se destroem. Não entra nessa, não. Mas, enfim, meus pais se conheceram quando minha mãe chegou ao Brasil, fez a documentação e, assim, meu avô, minha avó, sabiam assinar o nome. Minha mãe frequentou a escola do vilarejo até como primeiro ano. Então, também ela não era alfabetizada. Então, quando chegou aqui, a primeira parte aí dessa maldição, né, se possível maldição, o escrivão, né, perguntava o nome, eles falavam, o cara escrevia como ouvia, né? Porque na hora de virem, eles deixaram muita coisa para trás e não dá para entender e nunca ninguém explicou para a gente. Então, assim, já começando pelos nomes, da parte da minha mãe, a grafia mudou bastante do original para os documentos que foram feitos aqui. Lembrando que nenhum parente da parte materna naturalizou-se brasileiro. Bom, mas aí papai e mamãe se conheceram quando a minha mãe arrumou emprego numa fábrica que ainda existe, que era dessa própria Revolução Industrial em São Paulo, que é a Nadir Figueiredo, e a minha mãe trabalhava na linha de montagem de chuveiros. Isso não existe mais. O meu pai, ele trabalhava na parte administrativa. Aí, assim, minha mãe sempre foi muito brava, né? E aí meu pai, todo mundo tirava sarro, né? Porque ele era o cara sedutor, o Dom Juan, né? Da terror da Vila Guilherme. E falavam para ele, né? Que a italiana era a única que ele nunca ia conseguir conquistar.
E aí o meu pai era um cara extremamente competitivo, era doentio, E teimoso. muito, muito. Assim, você podia jogar dominó, aquele joguinho de vareta, pode ser qualquer coisa. Ou ele ganhava, entendeu? Enfim, se conheceram e num baile, né, que na época chamava baile, o baile do Coroa, não era do Coroa no sentido de velho, era o clube que chamava Clube da Coroa, Coroa mesmo, que põe na cabeça do rei da rainha. E minha mãe ia com os meus tios, que eram, né, dois seguranças, né, eu queria achar um adjetivo, mas agora me fugiu a mente, e a minha avó. Então, como é que ele ia tirar minha mãe para dançar ou qualquer coisa se minha mãe estava cercada pela máfia? Mas um dia, meu pai, muito topetudo, foi lá e pediu autorização, porque o meu pai, ele sabia dançar, ele dava aula de dança de salão. E a mulherada, na época, achava o máximo, ele era, pode dizer, disputado, né? Só que a minha mãe, ela não sabia nem dois para lá, dois para cá, né? Mas aí os meus tios permitiram. Meus tios nessa época também já namoravam, um estava noivo, e aí eles foram assim, vai dançar, vai. Mas eles ficam dançando bem perto dos dois, assim. Qualquer proximidade maior de corpo, eles já não. Eles pareciam dois espíritos obsessores. Bem, aquele tipo grito que fica pendurado nas costas, assim. E tudo bem, depois disso, nada mais impediu de ficarem juntos, vamos dar um salto, né? E eles se casaram, né? E logo, na sequência, 3 meses depois, a minha mãe, ela ficou grávida. Ela tinha 18 anos quando ela se casou. Ela chegou aqui com 17, né? E ela se casou aqui na igreja de Santa Rita de Cássia. E aí ela fez uma promessa para a santa, dizendo que todos os filhos ou filhas que ela tivesse seriam consagrados a Santa Rita e teriam Cássio ou Cássia em seus nomes. Guarda essa informação porque ela é importante. Aí minha mãe ficou grávida de novo. Aquele medo, né? E assim, quando ela casou, ela parou de trabalhar porque não era permitido, né, mulher casada trabalhar, né, na mesma empresa, não podia. Aí ela queria um nome assim, minha irmã, aí nasceu minha irmã em 1965 e ela queria muito o nome Cláudia de Cássia, né? Porque Rita de Cássia, Cássia é uma cidade, né, na Itália. Então, Rita de Cássia, aí Claudineia de Cássia. Não, desculpa, Cláudia de Cássia. Aí o que acontece? Lá vai meu pai registrar, né, a criança. Minha mãe teve um parto dificílimo. Aí a bebê nasceu por fórceps. Hoje isso é considerado uma violência obstétrica. E o médico, né, que fez o parto, na hora de puxar a minha irmã pelo fórceps, ele encostou aquilo com muita brutalidade em algum, assim, eu não posso dizer qual dos ossos, mas eu sei que trincou, né, acho, um dos ossos dela. Os ossos da bacia. O osso da bacia. E aí, assim, a minha irmã nasceu e tal, sofreu pra caramba naquele parto, mas a minha irmã ficou bem, voltando, né? Cometi uma digressão. Aí meu pai foi registrar, pegou o ônibus, né, para ir no cartório do Brás, né? Porque não bastava ser pobre também, né? Aí, assim, porque tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá no cartório. Aí ele parou e comprou uma revista, a revista da novela do rádio, porque eles tinha TV,
no Brasil, mas os meus pais não tinham. Então, eles ouviam as novelas no rádio e normalmente compravam as revistas, porque aí tinha as ilustrações dos dubladores, né? Era dublador que se fala mesmo assim, locutor, como pode ser, né? Acho que é locutor, faz mais sentido ser locutor. Aí, assim, meu pai comprou, né, a revistinha e foi lendo. E era de uma novela de rádio que ia começar, não algo que eles já estavam acompanhando. Aí, ó, desculpa a interrupção dos cachorros, né? Dentre as personagens, tinha uma chamada Claudineia. E aí meu pai achou aquilo o máximo. Como não? O melhor nome do mundo. Aí... Peraí que os cachorros estão brigando aqui. Meu pai achou incrível. Parecia uma iluminação. Ele recebeu uma epifania, chegou no cartório e registrou minha irmã de Claudineia Cássia. Tudo bem, o Cássia, ele respeitou, mas ele desrespeitou também outra ordem. Ele não colocou o sobrenome da minha mãe. Então ele já cometeu 2 erros em um, que era para, assim, já errou tudo que tinha que errar, né? Porque o sobrenome da minha mãe era Lobrati e ele não respeitou isso. Então ficou Claudineia Cássia Genovese. E aí ele volta para a maternidade, né? E meu pai era muito magrinho, muito cara de pau, né? E aí a minha mãe, né, toda sofrida e assim, a quadril, né, bacia, é um local que você não pode engessar, você imobiliza, mas a pessoa fica basicamente sem movimento, parece uma múmia, mas assim, engessar de fato não dá, né? Nem vou falar os porquês, acho que dá para saber, né? Aí, só que ela não podia se mexer, né? Aí meu pai entregou a certidão para a minha mãe olhou aquilo, e como ela mal sabia ler, ela foi juntando ali letrinha e estranhou. Aí falou, mas que katsu de nome é esse? Aí ele falou, Claudineia. E ainda fez um gaslighting, porque ele queria que ela acreditasse que a ideia era dela, né? E aí eu falo assim, né? Se pudéssemos, vamos parafrasear assim a Bíblia, né? Uma parábola, ainda que antes pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque estais imobilizada numa cama. Porque assim, se minha mãe pudesse andar, não ia sobrar mais nada do meu pai naquele momento. Ela ficou muito brava, muito brava. Enfim, a minha irmã sempre foi conhecida ou por Neia ou por Cássia. E depois ela até no RG, ela assumiu o Neia. E o Claude virou passado porque ela odiava aquele nome. Mas a história, ela fica pior. E só um adendo. A novela de rádio não estourou por algum motivo, não sabemos porquê, né? Mas enfim. Aí vamos para o segundo filho, né? Aí quando a Neia estava com um aninho cravado, minha mãe engravidou novamente. Aí, né? Aquela coisa, minha mãe engravidou de novo. E aí veio, né, o parto mais uma vez. O nome que a minha mãe escolheu para esse bebê nascer um menino era Marcelo, porque a minha mãe era fã, né, do Marcello Mastroianni e queria esse nome. E também Marcelo, nessa época, também era um nome muito comum, assim. Vamos pensar no boom dos anos 90 de Lucas. Né? Eu sou professora, então assim, dos anos 2000 em diante você tinha assim, uns 12, 15 Lucas numa sala, né? Mas Marcelo era um nome muito comum, mas ela gostava, e a pronúncia italiana, enfim. Lá vai meu pai registrar Marcelo de Cássio, né? Lembrando que esse meu irmão,
ele nasceu já com um comprometimento pulmonar. A minha mãe fumava muito, muito. E era uma coisa da época também, né? Enfim, um dado histórico, né? De achar que não fazia mal. Mas ela fumava muito e ele nasceu já com comprometimento. E ficou no que é uma UTI neonatal, mas ela não tinha naquela época a tecnologia que tem hoje. Então falavam que meu irmão estava no balão de oxigênio. E lá foi meu pai registrar, porque o capelão da maternidade foi no quarto da minha mãe e falou assim para ela, ele e os médicos, né? Falaram assim: a senhora não quer batizar o seu filho para ele não morrer pagão, para ele virar anjinho? Porque ele... Mas peraí, eles chegaram nessa delicadeza Sim. digna de um elefante numa vidraçaria também. Pois é. Sem nenhum... no mercy, né? Strike hard, né? Na lata, vai morrer. E a minha mãe, assim, começou a chorar muito, e aí ela pediu para ligarem para o trabalho do meu tio, né? E que não tinha, né? Quase ninguém tinha telefone em casa, mas aí ligou no trabalho do meu tio, que se chamava Alessio. Aliás, tem 18 Alécios na família, né? Mais uma maldição. Aí ligou e avisou, né? Porque meu pai foi para o cartório, acho que para nunca voltar, né? E demorou muito, né? Para ele voltar. Só que, lembra, ele tinha que pegar 2 ônibus. E nesse segundo ônibus, que ele descia para pegar o outro, tinha a banquinha de jornal, que eu acho que era, assim, uma questão de... O meu pai estava mancomunado com o dono. Esse cara é um grande cúmplice. Aí ele lá comprou uma revista que chama... Aqui no Brasil ela tem o nome Revista Seleções, mas ela é de uma editora americana, que é a Reader's Digest. E então, assim, os contos, eles são traduzidos, mas os nomes são mantidos, ou foram mantidos, né? Por azar da minha mãe naquela edição. O nome do garoto, Marcelo de Cássio. A minha mãe mal falava português. Meu pai, lendo o conto, descobre uma personagem chamada Rowan. Só que aqui meu pai viu o W e fez assim, Rovan. Mas, na verdade, é Rowan. Ficou bonito, né? Rovan Cássio. Aí minha mãe pediu para levarem até o berçário, né, o UTI, com meu tio, minha tia, capelão e tal. E queria que meu pai estivesse ali, né? Porque o padre falou e o médico falou que era para se despedir dele, que provavelmente ele não ia sobreviver à noite. Então já era um sofrimento muito grande, né? Você pensar você já está velando a criança. É muito mórbido, foi muito mórbido o que fizeram. E aí, assim, né? Qual que é o nome, né? Marcelo de Cássio Lobrati Genovese. Trilha sonora para o momento do que meu pai chegou, né? Por favor, pare agora. Com aquele sorriso de quem teve uma grande revelação, né? Aí ele, mas que Marcelo? Mas que Marcelo? Não é Marcelo. Mas como é não? Aí lá vai meu pai, só que minha mãe estava em pé, foi diferente esse daí, e os meus tios que pareciam assim, 2 armários, eles eram muito altos, muito grandes, com as mãos gigantescas, assim, não sei, a gente vai arrumar uma foto aí, para colocar para vocês acreditarem. Aí... Meu pai mostra, né, a certidão para minha mãe não conseguia ler, de verdade, porque para a dicção de uma língua que deriva do latim para outra, que é de vikings, de bárbaros, um negócio, ela não saía.
E aí assim, foi uma briga aliada na UTI, que tiveram que tipo, arrancar o povo de lá, era padre fugindo, né? O meu pai, ele era também, dentre as coisas que sabia, ele jogava futebol, então ele corria muito e ele era muito magro, versus os meus tios que eram gordos, parecia os dois, é o Asterix ou o Obelix, assim. Os dois, Asterix e Obelix. Não, mas qual que é o gordinho? Ah, eu não lembro, mas... Então, é o gordinho de trança. Eram os dois. Eles saíram correndo atrás do meu pai, hospital afora. Foi uma coisa assim surreal. E a minha mãe, ela nunca conseguiu assim perdoar. E o meu irmão, Roland, ele sempre foi conhecido por Cássio, né? Porque até ele assim pensa nessa criança, né, na chamada da escola, tal. Ninguém entendia o nome dele, então ele foi chamado de Cássio por toda a vida. Mas também é aí que fica a reflexão. O que é um homem sem medo para ele chegar lá, no meio do batizado da criança, aquele desespero, o médico, o que era fã de... American Horror Story. E aí ele vai lá. Eu achei um nome melhor, Rovan. Ninguém E é um homem sem medo. Mas assim, os meus tios correram uns bons quarteirões, só que meu pai conseguiu, né, assim, se salvar justamente por ser magrinho e atlético, né? E os meus tios chegou um pedaço lá que eles não conseguiram seguir adiante. Mas aí não tinha, naquela época não, a gente não tinha esse conhecimento, né? De dá para revogar o nome, então só ficou esse nome feio. Mas a história piora. Depois desse irmão, a história piora. Mas a gente vai contar em um próximo vídeo, porque esse aqui já tá ficando gigante. Então, esse foi o episódio e se preparem para mais desgraças.